Fala pessoal, professor Baraúna para uma aulinha sobre histologia, parte de tecido muscular, assunto bacana, complica um pouco na parte de contração, né, que tem aquela história de actina, miosina, cálcio, mas a gente vai ilustrar aqui, vai ficar bem bacana, vai ficar bem fácil no caso de você memorizar, tá? Vai ficar bem ilustrado mesmo. Então veja só, o primeiro problema, entre aspas, que a gente tem na parte de tecido muscular é o seguinte, ele tem um glossário para ele. Glossário é porque tem muito termo associado a ele. Então você tem que ficar muito ligado, principalmente nas questões em relação a isso daí. Por exemplo, vamos lá. Célula muscular. É célula muscular. Você pode chamar de célula muscular, não tem problema nenhum. Porém, você tem o nome de miócito. Miomúsculo, cito, célula. Célula muscular. Claro, lógico. E o outro é fibra muscular. Fibra muscular também é célula. Fibra, cuidado com esse termo. Fibra pode ser celulose, fibra pode ser proteína. E pode ser célula, vai depender do contexto que ela está inserida. Então fique muito ligado nisso. Ah, fiz uma alimentação bacana em fibra hoje para ajudar na digestão. Estou falando de celulose. Eu estou falando que eu comi celulose. Entenderam a sacada da questão da fibra? Então cuidado no contexto que ela é inserida. Célula muscular pode ser chamada de fibra, fibra muscular. Ok? Vamos lá, continuando o glossário. Aí nós temos o seguinte, membrana plasmática da célula muscular pode ser chamada de sarcolema. Citoplasma da célula, no caso muscular, pode ser chamado de sarcoplasma. Retículo plasmático liso pode ser chamado de retículo sarcoplasmático. E aí você tem sarc. Que danada é isso? Sarc significa músculo. Por isso que é tanto sarcoplasma, sarcolema, retículo sarcoplasmático. Sacaram a ideia? E no citoplasma dessa célula, que são as células musculares, tem grande quantidade de proteína no citoesqueleto. E aí, consequentemente, como ela tem essa abundância de proteína, essas proteínas, duas principais, actina e miosina, né, tem outras aí também em questão, mas a gente estuda principalmente actina e miosina, elas estão espalhadas nessa célula. Então essas proteínas, elas são chamadas de miofilamentos, no caso seriam filamentos citoplasmáticos e miomúsculo, ou eu posso chamar de miofibrilas, que são pequenas fibras do músculo. E aí você pode chamar de miofilamentos ou de miofibrila. Essas proteínas são as que estão dentro do citoplasma da célula muscular. Tranquilo? Então eu vou aqui colocar os nomezinhos já para você copiar esse nosso glossário, ok? Vamos lá. Prontinho. Então aqui nós temos essas proteínas, esse citoplasma, esse retículo. Então célula, fibra muscular, o miócito, membrana é o sarcolema, que é a membrana plasmática, logicamente. Citoplasma, sarcoplasma, retículo endoplasmático liso, REL, é no caso retículo sarcoplasmático, e proteína citoplasmática, que seria miofibrilas ou miofilamentos. Ok? E aí é importante a gente perceber o seguinte, nós temos três tipos de músculo, tá? Que são as fibras musculares. Músculo estriado, que se subdivide em esquelético e cardíaco, e o músculo liso. O músculo estriado é aquele que está associado, obviamente, a quem? Ao nosso esqueleto, né? O estriado esquelético. Então tem função, geralmente, o quê? Postural, contração, relaxamento, para a questão de movimentação. Tá? Músculo estriado cardíaco, puxa, né? Então isso aí é coração. Aí batimento cardíaco, no caso, para a circulação do sangue. E o músculo liso, ele está associado, geralmente, ao quê? Ao nosso trato digestório, por exemplo. Claro que existem outros locais, mas eu estou usando o trato digestório para você entender que ele vai ser involuntário, vai ser de contração lenta, e aí é o chamado o músculo liso. Então, duas formas, estriado e liso. O estriado se subdivide em esquelético e cardíaco, e o liso, que seria geralmente associado às vísceras, seria uma musculatura visceral, tá? Como, por exemplo, o nosso trato digestório. Tranquilo? Mas aí eu vou colocar aqui essa divisão, vou colocar com exemplos, para que você também possa copiar, beleza? Então, já copiou essa parte aqui, vamos, se não copiou, não deu tempo, que você não viu no vídeo, tá, pô, volta, bota pause, e aí copia, tá? É importante você anotar isso daí, beleza? Então vamos para a parte dos tipos de tecido muscular. Vamos lá. Pronto, gente. Então aqui nós temos o seguinte, nós temos os dois tipos de tecido muscular, tá? Nós temos o estriado e nós temos o liso. O estriado vai para o esquelético e cardíaco. O esquelético, óbvio, está associado ao esqueleto, bíceps, tríceps, quadríceps. E o cardíaco, coração, né? Então nesse caso aqui está no coração. Beleza. E o liso visceral, então está nas vísceras. Quando eu venho para o músculo estriado esquelético, veja só,
ele é presta atenção na palavra, sincício. Palavra estranha. Mas o que é um sincício? Fusão de vários citoplasmas das células, virando uma única célula com vários núcleos. Então esse cara aqui, ele é um sincício. Então são várias células que vão se unindo na sua formação, obviamente. Várias células que vão se unindo, fundem o citoplasma e isso torna uma única célula multinucleada. Então essa célula pode ter 100, 200, 300 núcleos, tem vários núcleos. Uma característica dele é que os núcleos eles são periféricos. O estriado cardíaco, veja, já foi encontrado até 2 núcleos. O padrão é a gente dizer uninucleado central, mas ele, no caso, pode ser uni ou binucleado. Você vai encontrar em algumas literaturas ele dizendo que é binucleado também, ok? E também é central. A palavra estriado, por que existe essa palavra estriado? Porque as miofibrilas, que são as proteínas citoplasmáticas, se ligou? As miofibrilas, elas estão organizadas dentro do citoplasma, criando estriações transversais, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essas estriações transversais, elas vão dar aquela ideia de um músculo de fato estriado. Esse aqui tem fibras, células maiores, e esse daqui fibras menores. Esse daqui, que é o esquelético, ele pode agrupar essas fibras formando feixes, o que o estriado cardíaco não consegue fazer, tá? Então existem algumas peculiaridades que, obviamente, a gente vai avançando e vai estudando melhor. Aqui eu vou botar exemplos e a forma de contração. Estriado esquelético, ele pode se contrair de forma voluntária e, no caso, rápida. Eu posso fazer contração rápida, logicamente, se eu quiser, pode ser uma contração lenta. Estriado cardíaco, contração involuntária e rápida. E o liso, ele tem contração lenta e involuntária. Então ele vai ser, por exemplo, o esôfago. É uma contração lenta e involuntária, tá? Então nesse caso você não controla a contração de uma musculatura lisa, mas você consegue controlar a de uma musculatura estriada esquelética. Cardíaca não. Então vou colocar aqui os exemplos para a gente, no caso, se ligar, ok? Estriado esquelético, nós temos como exemplo o bíceps. Nós temos o cardíaco como exemplo, é quase ridículo isso, né? Coração. E o liso, nós temos as vísceras. Ok? Se a gente for aqui, no caso, colocar aqui para bíceps, contração, ela é voluntária e é contração rápida. Coração, a contração, ela é involuntária e é de contração rápida também. Chiadão, né? Aqui, vísceras, vai ser de contração involuntária e lenta. Então, a contração dele será lenta e involuntária. Só para a gente checar de novo aqui, ó, músculo liso. Você tem núcleo único central, um núcleo uninucleado ou binucleado central, muitos núcleos que são periféricos. Como é o nome da palavrinha aqui? Sincício. O sincício é a formação dele. As células unem o seu citoplasma e formam uma célula multinucleada. Ok? Então vai, copia aí. Bom, agora que vocês copiaram, a gente vai passar para cada tipo de tecido. Então, músculo estriado esquelético vai ser o primeiro músculo que nós vamos falar, tá? Nós vamos pegar aqui uma abordagem geral de vários autores e a gente vai fazer aqui uma concatenação dessas ideias. Então, vamos nessa, vamos nessa. Bom, galera, então vamos para a parte de músculo estriado esquelético, tá? Então, a primeira coisa que você tem que saber de músculo estriado esquelético, qual é? Que ele está ligado ao esqueleto. Não, isso aí é muito óbvio. É o seguinte... As fibras do músculo estriado esquelético, elas são grandes, podendo chegar até 30 centímetros. E outra, elas são cilíndricas. Então, por que elas são grandes? Por que elas são cilíndricas? Por que essa história do núcleo? Então, lembra que eu falei que tudo depende do sincício, aquela palavrinha? Então, o que é que vai ser o sincício? Vai ser o seguinte, veja só. Conjunto de células, essas células com os seus núcleos. Então, ela vem aqui, ó, cada célulazinha dessa. Vai ocorrer fusão do citoplasma. Então aqui, ó, ocorre fusão do citoplasma. Cuidado para você não começar a dizer que, não, porque aqui agora ficou 4N, não tem nada a ver, 6N, 8N, não.
A fusão que houve foi dos citoplasmas. Então virou uma única célula gigante, porém ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 núcleos. E aí ela vai se especializando no processo para que ela fique cilíndrica e que esses núcleos, eles sejam núcleos, ó, que fiquem bem na periferia da célula do músculo estriado esquelético. Então o que é que vai acontecer? Não são 4 células, 5, não, são 100, 200, 300, 400 que se unem. Esse sincício aqui, então vai formar esse sincício. E aí esse sincício, ele vai sim se alongar, formando uma célula cilíndrica com núcleos periféricos, como ocorre no músculo estriado esquelético. As miofibrilas, se liga, actina e miosina, são as proteínas do citoplasma, miofibrilas, tá? Elas, no caso, ó, vão ficar disponíveis aqui, ó, de forma organizada, formando as estriações transversas. Então, formando essas estrias transversais. Então, você vê que as proteínas vão se organizando e formando as estrias transversais por conta da organização que vai ocorrer dentro dessa célula. Então, é uma célula formada por sincício com a organização das suas proteínas citoplasmáticas. Então, ela é longa, cilíndrica, multinucleada com núcleos periféricos, tá? Segunda coisa que é de grande importância no músculo estriado. Seguinte, o músculo estriado ele se organiza agrupando células. Então ocorre um agrupamento de célula e o envolvimento do tecido conjuntivo. Isso é mega importante. Então o tecido conjuntivo, quando ele vai envolvendo aqui no caso essas células, o que é que ele vai fazer? Ele vai irrigar e inervar. Então o tecido conjuntivo em cima do tecido muscular é de suma importância, porque ele vai estar inervando e vai estar, no caso, vascularizando. Então isso é muito bom. Além disso, ele vai organizar esse tecido muscular em 3 grupos principais. Quais são? Fibra, ela tem um envoltório conjuntivo. Fibra seria, no caso, uma célula. Ela tem um envoltório conjuntivo. Feixe, fascículo muscular, já é um conjunto de fibra. Aí ela já tem outro envoltório conjuntivo. E aí eu vou unir os fascículos do músculo e vou ter outro tecido conjuntivo. Então você tem 3 camadas de tecido conjuntivo, que aí elas recebem nome. A que vai envolver a fibra é chamada de endomísio. Endomísio. Aí ela envolve a fibra. A que envolve o feixe é chamada de perimísio. E a que envolve todos os feixes, ou seja, o músculo, é chamada de epimísio. Então a sequência seria endomísio, fibra, perimísio, feixe. E o músculo todo, aí sim seria o epimísio. Então seria EPE, endomísio, perimísio e epimísio, ok? E aí você tem essa organização das células, ok? Pronto, gente, aqui no caso eu fiz o seguinte, né, para não abandonar vocês aí, eu botei essas características anotadas, direitinho, organizado, bonitinho, apesar da letra meio feiosa, mas tudo bem. Então nesse caso eu deixei aqui anotadinho, bonitinho, para você já saber, obviamente, quais são as características. Então fibras cilíndricas, 30 centímetros, lembra do sincício. E aí aqui multinucleadas, ela no caso tem vários núcleos, esses núcleos estão na periferia, são núcleos periféricos. As miofibrilas são organizadas longitudinalmente, como a gente desenhou anteriormente, né? E aí formam as estrias transversais, que ficam, obviamente, lado a lado, todas organizadas, é muito organizado. Contração rápida e voluntária, então nesse caso é voluntário, porque o estriado esquelético está associado ao esqueleto. E a organização que a gente falou, é um tecido peculiar, porque ele se organiza em feixes, se organiza, no caso, em conjunto de feixes que vai formar o músculo. Então aqui eu coloquei, ó, a fibra, que vai ser envolta pelo endomísio, esse endomísio, tecido conjuntivo, que vai permitir vascularização e inervação. Aqui o perimísio, esse perimísio também tecido conjuntivo, mas aqui, ó, ele já vai abarcar, ou seja, circundar o feixe. É o conjunto dessas fibras, tá? Um conjunto de fibras. E o epimísio, que vai envolver o músculo, que aí já é um conjunto de feixes, que aí é o bíceps, por exemplo. Ele já vai estar todo envolto ali pelo epimísio. Tá? E aí, consequentemente, você tem essa organização aí do tecido muscular estriado esquelético, ok? Vamos pegar agora uma fibra dele, vamos abrir ela e vamos ver como ocorre a organização. Túbulos T, que é o sistema T, ver como ocorre os retículos sarcoplasmáticos e como é que estão organizadas as miofibrilas, formando, então, unidade de contração conhecida como sarcômero,
que aí começa a esquentar. Aí sim o caldo começa a ficar grosso, mas vamos nessa, porque você vai ver que é muito tranquilo essa parte, não tem muito estresse não, tá ok? Então vamos lá.